Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nas nossas atividades, nós vamos dar sequência nos nossos estudos, onde nós estávamos falando um pouquinho ali sobre super-heróis, sobre personagens. Nós havíamos feito alguns exercícios de interpretação, nós havíamos feito alguns exercícios sobre o uso do verb to be, como vocês se lembram, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, no passado simples, certo? E na nossa aula de hoje, nós vamos, na verdade, mudar um pouquinho de direção, já que nós vamos, lá na página 28, na seção Check It Out, nós vamos comentar um pouquinho essa parte de interpretação. Tá? Então, nós temos uma atividade de interpretação, nós temos alguns exercícios que serão direcionados, que eu vou fazer junto com vocês sobre este assunto. Para que a gente possa começar a nossa aula de hoje, primeiramente, nós vamos começar nesta parte que está aparecendo para vocês aí na tela, que é o exercício 2 da página 28. Então, lá na page 28, exercise number 2, do you know? Então, essa pergunta que aparece aí, do you know, corresponde ao você sabia, né? Então, você sabia? Do you know? Acompanhem comigo o textinho que está escrito aqui na tela, mas que tem ali na apostila de vocês também, ó. Police me. About 40% of English words are polysemous. This means that they have more than one meaning. Some words, such as ran or sat, have more than 30 different meanings. Certo, pessoal? Então aqui nós vamos falar sobre a polissemia. Com certeza vocês já estudaram isso em língua portuguesa. Se não estudaram, vocês vão estudar, tá? Então nós vamos falar sobre polissemia dentro da língua inglesa, tá? Então olha o que esta informação trouxe para nós. Aproximadamente 40% das palavras em inglês são polissêmicas, né? Mas nossa, o que será que é isso? Isto significa que elas têm mais de um significado. Então, vocês lembram que às vezes surgem perguntas durante as aulas, o que significa isso? Eu vi tal palavra, o que significa? E sempre o professor pergunta, tá, mas onde que você viu? Fala para mim onde que estava escrito, do jeito que estava escrito, porque acontece bastante isso. Às vezes, essa palavra, ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um significado. Então, dependendo de onde ela aparece, ela significa uma coisa. Dependendo de onde ela vai aparecer, ela significa outra coisa. E olha que informação que nós temos aqui, ó. Aproximadamente 40% das palavras em inglês são polissêmicas, ou seja, quase a metade das palavras do inglês tem mais de um significado, tá? Então, algumas palavras tais como run e sat, que apareceram aí, têm mais de 30 significados diferentes, tá? Run, geralmente a gente usa para correr, né? O verbo correr. E set aí tem vários significados. Pode ser, por exemplo, se eu falo assim, colocar fogo, set fire, tá? Então tem, enfim, inúmeros significados, mais de 30. Então, dependendo da frase que você utiliza, essas palavras elas vão assumindo significados diferentes. Ok? Então, isso é a polissemia. São palavras que têm mais de um significado. Ok?
Aí, pessoal, nós temos um exemplo. Aí na página 28 mesmo, no exercise number 1, no exercício número 1. Olha o que diz o exercício número 1. Tony Stark is really smart, but smart has many different meanings. Read the different definitions for this word and identify the ones you think apply to this superhero. Então, o Tony Stark, ele é realmente esperto, mas esperto tem muitos significados diferentes. Leia as diferentes definições para esta palavra e identifique aquelas que você acha que combina com este super-herói. Smart, geralmente a gente ouve ou a gente traduz, né, digamos assim, como esperto. Tá? Só que smart, ele pode ser usado como um adjetivo, que é isso que está aparecendo nessa tela que eu vou comentar com vocês, ou então como um verbo, tá? Que depois eu vou trocar na tela aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz um resumo do que está aparecendo naquele quadro grande da página 28, porque era muita coisa, era muita informação. Aquilo ali foi retirado de um dicionário, né? Igual quando você pega lá um dicionário e vocês falam para mim, mas aqui tem um monte de significado, qual deles que é? Então, vai depender da frase que a gente está fazendo, certo? Então, olha lá. Smart adjective. Então, como um adjetivo. Number 1. Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele pode ter estes dois sentidos, ó, a letra A e a letra B. Na letra A, olha o que está escrito lá. Very good at learning or thinking about things. Então, muito bom em aprender ou pensar sobre as coisas. E olha lá na apostila a letra B. Showing intelligence or good judgment. Então, mostrar inteligência ou bom julgamento. Então, principalmente nos Estados Unidos, smart pode ser usado daquelas duas formas ali, tá? Agora, seguindo, olha lá, ó. Informal plus disapproving. Então, também pode ser utilizado no sentido informal em termos de quando você não aprova alguma coisa. Behaving or talking in a rude or impolite way. Showing a lack of respect for someone. Então, ele pode ser usado como um comportamento ou com uma fala rude ou de uma forma mal educada. Né? Então, se eu estou me referindo a alguém que falou de uma forma mal educada, né? De uma forma informal, e mostrando falta de respeito para alguém. Então, neste sentido, eu também posso utilizar este smart, tá? Olha o número 3, o very popular, né? Muito popular. Stylish and fashionable. Então, pode ser utilizado quando eu quero destacar alguma coisa estilosa ou fashion, né? Fashionista. Olha o número 4, number 4. Very neat and clean. Se eu estou falando de alguma coisa que é muito arrumada ou muito limpa, tá? Então, very neat and very clean pode ser smart, é algo smart. Depois, number 5. Very quick and energetic. Então, algo muito rápido, algo muito energético, né? Algo, como que eu poderia dizer? Algo instantâneo, né? Então, rápido, energético. Ou o número 6. Controlled by computers and able to do things that seem intelligent. Então, o smart ele pode ser usado no sentido de mencionar de algo que pode ser controlado por computadores e algo capaz de fazer coisas que parecem inteligentes, né? Então, é utilizado também neste sentido, ok? Então, se a gente pegar enquanto adjetivo, a palavra smart, ela tem todos estes significados que eu acabei de mencionar com vocês, tá?
Porém, vocês se lembram que eu disse que smart pode ser usado também como verbo. E como verbo, ele pode ser usado nestes dois sentidos. Ó. To feel a sudden sharp pain, utilizado para destacar o sentimento de uma dor aguda. Tá? Tem até um exemplozinho ali. Ó. Ouch, that's smart. Né? Então, como se eu dissesse assim, nossa, isso dói, né? Isso dói bastante. Então, sharp pain é uma dor aguda. Nossa, isso dói. Então, a gente diria that smart. E daí, na número 8, pode também ser utilizado enquanto verbo para destacar, né, algo que diz respeito ao ser chateado sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer mencionar que tal pessoa está me chateando, então eu diria he's still smarting. Né? Então ele ainda está me chateando. He's still smarting me. Ele está me chateando. Então, como vocês puderam perceber, nós temos inúmeros sentidos, inúmeras traduções para o verbo ou para o adjetivo, né, smart. Porém, o que a gente acaba encontrando com bastante frequência é como adjetivo, no sentido de esperto. Ah, fulano de tal é esperto, ele é smart, né? Num sentido quase que se assemelha ao inteligente, ok? Aí, pessoal, a partir deste exercício que a gente viu na 28, né, desta explicação dos diferentes sentidos da palavra smart, nós temos lá na página 29 este exercício, ó, na Your Turn. Read the following sentences and identify the meaning of the word smart in each one. Use the number of the definitions on page 28 to match each sentence with one meaning. Leia as sentenças a seguir e identifique o significado da palavra smart em cada uma delas. Use os números nas definições da página 28 para associar cada frase ao seu significado. Ou seja, todas essas frases aqui, elas foram escritas com o smart. Aí, o que a gente vai fazer? Vocês viram que todas essas explicações que eu resumi para vocês aqui, elas estão com número? Pois bem, nós vamos ter que identificar qual é o número que corresponde ao sentido da palavra smart em cada uma destas frases, ok? Só que aí nós vamos fazendo juntos, tá? Então fiquem bem atentos para que vocês consigam acompanhar aí uma por uma, ok? A primeira frase ela diz assim, ó: That was a smart investment. Então, aquele foi um bom investimento. Então, que sentido será lá atrás a gente poderia atribuir a esta frase? Ó, este foi um bom investimento. Foi o número 1B. Porque olha lá atrás, pessoal, o número 1, né, usado principalmente nos Estados Unidos, eu posso fazer o uso do smart para mostrar uma inteligência ou um bom julgamento. Ou seja, se foi um bom investimento, significa que mostrou inteligência, né? Então foi algo esperto. Então, na primeira frase ali, nós vamos colocar 1B, porque existe um A e um B, né, que a gente viu lá. Então, that was a smart investment, 1B, ok? Então, completem ali. Depois, a segunda frase diz o seguinte: This song has a very smart pace. Esta música tem um ritmo muito rápido. Qual daqueles significados lá atrás que indica rápido? É qual número? É o número
5, né? Very quick and energetic. Então, this song has a very smart pace. Number 5 é o número 5, ok? Próxima frase. Don't get smart with me. Que seria a mesma coisa. Don't be rude to me. Né? Não seja mal educado comigo, não seja grosseiro comigo. Também ficou fácil. Qual que é o número lá que indica o sentido de informal ou falta de educação? O número 2, como a gente viu. Number 2. O próximo. She is smart at failing her exams. Então, ela se irrita ao ir mal nas provas dela, né? Então, qual que é o número que indica o sentido de ficar irritado com alguma coisa que a gente viu? É o number 8, o número 8, né? O verbo irritar-se. Então, aí vai ficar o number 8. Próxima frase. He went to one of the smartest restaurants in town. Então, essa frase diz, ele foi para um dos restaurantes mais populares na cidade. Então, qual o sentido que indica lá o popular, estiloso, algo que é tendencioso, é uma tendência? É o número 3, tá? O number 3. He went to one of the smartest, né? Um dos restaurantes mais populares, mais estilosos da cidade. Próximo. Smart computers can interact with users. Então, os computadores inteligentes podem interagir com os usuários, né? Então, qual sentido, qual número lá corresponde a essa ideia de tecnologia, o ser controlado por computador? Ficou bem fácil, né? Está até escrito lá. É o number 6, certo? Número 6. Smart computers can interact with users. Próximo. Poodles are smart dogs. Então, os poodles são cães espertos, no sentido de que eles são muito bons em aprender coisas, né? Que fica claro que é o exercício, a definição, é a palavra lá, 1A, é a 1A. Por quê? Very good at learning, muito bom em aprender, certo? Então, nessa frase ali no parênteses, 1A. Próximo. What a smart, né? What a smart little kitchen you have. Ou, what beautiful, what charming little kitchen you have. Que cozinha arrumada, que cozinha bonita, estilosa você tem. Então, qual que é o sentido do smart para algo arrumado ou organizado, limpinho? O número 4. Very neat and clean. Very neat and clean. Ok? E por último, her eyes were smarting from the smoke. Então, os olhos dela estavam doendo, né? Por causa da fumaça. Então, qual que é o sentido do verbo smart, que indica uma dor aguda que a gente tinha visto? O número 7, né? Sentir uma dor aguda. Her eyes were smarting from the smoke. Os olhos dela estavam doendo por causa da fumaça. Ok, pessoal? Então, confiram a ordem comigo aí, ó. 1B, 5, 2, 8, 3, 6, 1A, 4 e 7. Então, vou repetir em inglês agora, ó. 1B, 5, 2, 8, 3, 6, 1A, 4, 7. Ok? Então, completem aí, pessoal. E agora, eu vou explicar este aqui, que será um homework para vocês.
é bem parecido com esse que eu acabei de fazer. Vocês poderão usar o tradutor ou um dicionário para tirar as dúvidas sobre o significado de algumas palavras, certo? Então, lá na page 30, na página 30, eu quero que vocês façam para mim o exercise number 7, o exercício 7. Check the word good in different sentences and match each one with its meaning. Então, cheque a palavra good, né? Bom, que a gente está acostumado, em diferentes frases e associe cada uma com o seu significado. Então, ali vocês vão pôr as letras de acordo com o significado da palavra em cada uma dessas frases. Então, olha ali. Na letra A, of high quality, de boa qualidade. Letra B, correct or proper, seria correto ou apropriado. Na letra C, having a desired quality, então tendo uma qualidade desejada. Na letra D, cheerful or calm, seria animado ou calmo. Letra E, causing laughter, funny, então causando riso, divertido. F, large in size, amount or quantity, grande em tamanho, valor ou quantidade. G, having a high social position or status, então ter uma alta posição social ou status. E H, having or showing talent or skill, doing or able to do something well. Então seria ter ou mostrar talento ou habilidade, fazer ou ser capaz de fazer algo bem. E daí lá do outro lado os sentidos, ó. We paid a good price, a low price for the ticket. Nós pagamos um bom preço nos bilhetes. She speaks English very good. She speaks very good English. Ela fala inglês muito bem. I heard a good joke the other day. Eu ouvi uma boa piada outro dia. The food was good. A comida estava boa. The store has a good selection of products. A loja tem uma boa seleção dos produtos. He has a good temper. Ele tem um bom temperamento. She's a very good golfer. Ela é uma boa jogadora de golfe. E por último, he comes from a good family. Ele vem de uma boa família. Certo? Então aqui eu já até traduzi para vocês as frases. Vocês podem voltar o vídeo, ouvir a tradução e fazer a associação ou então fazer uso do tradutor. Ok, pessoal? Apenas colocar as letras de acordo com o sentido da palavra good em cada uma das frases. Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês façam todos os exercícios e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!